O preço da gasolina tá tão cara que ultimamente até o gado já tá revoltado. Olha só. Eu tô gravando esse vídeo aqui no final da noite do dia 6 de setembro, quase chegando já à madrugada do dia 7. Nessa noite lá em Brasília já estão acontecendo alguns atos aí da manifestação a favor do golpe de Estado marcada para amanhã pelo Bolsonaro e seus apoiadores. Nesse momento, nós já tivemos aí que as barricadas montadas pela PM foram derrubadas e a própria PM do Distrito Federal ligou o dane-se em relação e deixou os manifestantes entrarem lá com ônibus e tal, contrariando a ordem do próprio governo do Distrito Federal. Acabamos de invadir! Acabamos de invadir! Acabamos de invadir aqui, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí! Acabamos de invadir! 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 Bora, 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 porra! Acabamos de invadir! Acabamos de invadir! Acabamos de invadir! Polícia não deu conta de segurar o povo! Vem, vem! Olha a polícia! Não deu conta! Não deu conta! Não deu conta de segurar o povo! E nós vamos invadir o STF amanhã! Acabamos de invadir! Quanta diferença, né? Se fossem manifestantes de esquerda, não precisa nem ser de esquerda, se fossem professores manifestando o seu direito por melhorias nas condições de trabalho, a polícia já tinha baixado no cacete. Mas como são fanáticos bolsonaristas, fica tudo por isso mesmo, afinal tá tudo em casa. A gente sabe, infelizmente, que temos uma enorme concentração de fanáticos bolsonaristas dentro do meio da polícia militar. Infelizmente, em vários estados do Brasil, se não todos, isso é uma realidade. Não estou dizendo que é a maioria, mas nas polícias e certos outros meios da sociedade está mais impregnada. Isso é um perigo porque uma força armada, militar, onde alguns integrantes estão dispostos a desobedecer às ordens dos seus superiores hierárquicos em prol de um presidente que claramente tem um discurso golpista de afrontar as instituições e querer estabelecer o poder completo, isso realmente é muito perigoso, pode gerar a desordem, a baderna, o caos, e é tudo que a gente não deveria ter na nossa instituição policial. A essa altura que eu estou gravando o vídeo aqui, temos notícias aí que os manifestantes já furaram um bloqueio e já estão invadindo a esplanada dos ministérios. Eles dizem que o STF está trabalhando contra a democracia, na verdade porque está fazendo prisões arbitrárias e está impedindo a manifestação do pensamento. Ora, as prisões não são arbitrárias. Essas pessoas que estão sendo presas, elas estão cometendo crimes. E não é qualquer pensamento que você pode manifestar publicamente. Sabemos muito bem que todo direito ele é relativo, ele encontra limites quando ele começa a colidir com outros direitos. A partir do momento que a manifestação do pensamento ela se expressa em calúnias, injúrias, difamações e principalmente em ameaças, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu tenho que matar alguém, tem que matar o Alexandre de Moraes, tem que matar o Lula, tem que matar o Bolsonaro, seja quem quer que seja. Isso é crime. Por mais que seja um crime derivado da minha manifestação do pensamento, mas todo mundo sabe que não existe a liberdade absoluta, porque a liberdade absoluta ela invade o direito dos outros e
a minha liberdade de falar que alguém deve ser assassinado, ela invade o direito da pessoa de não ser ameaçada. Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas Bolsonaro não entende esse tipo de coisa que é tão simples. E aí eles começam a criar essas... Ou melhor, eles entendem sim, né? Na verdade eles querem criar confusão, criar tumulto. Eles querem fazer... subverter a lógica e querer criar controvérsia onde não existem. E aí fica com esse discurso de que eles estão querendo garantir a liberdade de expressão no Brasil. Porcaria nenhuma. Eles querem, na verdade, impor a liberdade de expressão somente deles e calar todos os opositores. A gente já viu esse filme antes em várias nações pelo mundo, já vimos isso aqui na própria história do Brasil e não queremos ver isso de novo, né? Se a gente não quer ditadura, seja em Cuba, seja na Venezuela, seja na Coreia do Norte, também não tem por que a gente querer uma ditadura de extrema direita aqui no nosso país. E sim, eu acho que esse 7 de setembro vai ser problemático. Tem grandes possibilidades de dar merda. E o próprio Ciro Gomes alertou que o que o Bolsonaro quer é um cadáver, principalmente se for de uma senhora ou de uma criança, para criar o caos e justificar a sua narrativa hedionda e de repente até querer forçar um estado de sítio ou alguma coisa assim para avançar contra a democracia. E seria muito importante nesse momento que a galera, não só de esquerda, a galera que se opõe ao Bolsonaro de um modo geral, não fosse para as ruas, não fosse confrontar, deixasse ele lá eles falarem sozinhos. Vai ter muita gente. Esse esquema aí de viagens para lá está sendo financiado, inclusive, né, com dinheiro de empresários para levar pessoas para lá, pessoas que nem são bolsonaristas, mas vão para fazer um número em troca de dinheiro. Isso está sendo revelado já há algum tempo. O Anonymous divulgou nesse dia 6, invadiram uma página aí de uma empresa apoiadora do Bolsonaro e divulgaram lá que haveria até um plano do Bolsonaro para simular um falso atentado contra ele, também para criar essa sensação, né, de arregimentar mais as pessoas e querer facilitar o golpe dele nesse sentido. Não sabemos se isso é verdade, né? Pode ser também invenção do pessoal do Anonymous. Pode ser que eles até pensem que o Bolsonaro quer fazer isso, mas não tenho certeza. Então vamos inventar logo o que ele quer para se precaver, porque se ele fizer mesmo, aí a gente já avisou antes. E se ele não fizer, aí qualquer coisa a gente diz que é porque a gente avisou e isso mudou os planos dele. Pode ser uma coisa a se considerar. O que eu acredito fortemente é que alguma merda vai acontecer nesse 7 de setembro, tá? Infelizmente. Mas gostaria que vocês ficassem tranquilos. Nós não vamos perder a democracia. As instituições no Brasil, com todos os seus defeitos, elas estão bastante consolidadas. E o próprio cenário internacional não permitiria um golpe aqui no Brasil. O Bolsonaro quer, isso sempre foi o sonho dele, ele nunca negou. Ele disse lá na década de 90 que só ia resolver o problema quando matasse 30 mil. Pois é, ele já matou 500 mil, se bobear 600 mil com as subnotificações da Covid, mas ele não está satisfeito, ele quer mais. Porém, fiquem tranquilos, Bolsonaro vai acabar preso. Não é agora, não vai ser nem ano que vem, mas em 2023 pode ver que ele e alguns dos filhos vão estar na cadeia, porque essa situação dele está realmente muito complicada. Ele mesmo disse que só tem 3 alternativas: vitória, prisão ou cova. Na verdade, ele só tem as 2 últimas alternativas, porque não existe possibilidade desse golpe dar certo, pelo menos não por muito tempo. Um golpe que durasse mais do que um mês, o Brasil ficaria completamente isolado perante a comunidade internacional. O dólar dispararia, a produção despencaria. Seria o caos, ele não saberia lidar com isso e com certeza haveria um contragolpe e ele seria deposto e preso. E nunca mais, ou pelo menos por um bom tempo, a gente iria se ver livre dessas ameaças golpistas aí, esse discurso de tentativa de destruição da ordem institucional, que foi construída assim, com muito suor, com muita luta, com muito sacrifício por muita gente, e não é de uma hora para outra que a gente tem que abrir mão em prol de qualquer aventureiro que seja de extrema direita ou seja de extrema esquerda, né? Aí as pessoas dizem, se fosse alguém do PT também, gente, olha só, eu não sou petista, já critiquei diversas vezes aqui o PT. O último candidato que eu queria votar,
ou um dos últimos, pelo menos, era o Lula ano que vem. Não pretendo votar nele no primeiro turno, pelo menos, né? E espero que o Bolsonaro esteja fora do segundo turno, até para que eu não precise votar no Lula depois. Mas olha só, vamos com calma, tá? Em todos os anos que o PT esteve no poder, nunca a democracia esteve ameaçada como esteve agora, como está sendo agora, né? O Lula nunca teve discurso de dar golpe de Estado. A única coisa que pode ser ali mais questionar, tal, aquela coisa da regulação da mídia, que não tem nada a ver com ditadura, na verdade, mas como eles não explicam exatamente o que é, fica parecendo que é uma coisa meio chavista, alguma coisa nesse sentido. Mas existe regulação da mídia em vários países e tal, na Europa, até nos próprios Estados Unidos, e nunca se discutiu o que seria ditadura. Mas, enfim, o Lula poderia ter aparelhado o STF, não fez. Poderia ter aparelhado a Procuradoria-Geral da República, nunca fez. Sempre escolheram o primeiro candidato da lista tríplice, tanto Lula contra Dilma, né? Só o Bolsonaro que vai lá e pega o Augusto Aras, que de fora da lista tríplice, coloca lá como indicado dele e diz que é a figura mais importante, como se fosse a rainha no jogo de xadrez, né? Ou seja, é claro o aparelhamento que ele fez, né? Que ele faz o tempo todo. E se a gente tem um governo aqui que quer fazer uma espécie de chavismo, só que de extrema direita, é o Bolsonaro, né? O PT nunca tentou transformar o Brasil na Venezuela. Teve oportunidades até para chegar mais perto disso. Não conseguiria também, mas pelo menos poderia ter tentado. Não tentou. E o Bolsonaro tenta o tempo todo destruir as instituições, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque, como eu disse, a conjuntura internacional não permite mais esse tipo de coisa aqui numa democracia tão bem estabelecida, e a própria conjuntura nacional também não permite, né? Eu tenho medo que possa acontecer cenas violentas, acredito fortemente que vai acontecer alguma merda durante esse decorrer do dia 7 de setembro. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pode estar acontecendo alguma desgraça, pode ter confronto, pode ter alguém morrendo, sendo baleado. Isso vai ter muitas repercussões, mas acredito firmemente que a ordem institucional vai prevalecer. Tomara que eu esteja errado, tomara que não tenha violência nenhuma, tá? Tomara que seja só... Mas a gente está vendo aqui que os caras estão muito com sangue nos olhos, né? Faca nos dentes. Pode se repetir alguma coisa parecida com o que foi a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, mas ao final eles vão perder, a democracia vai vencer. Tenho certeza absoluta disso, tá? Porque a democracia, ela é sempre o melhor caminho. Não importa quais sejam as suas intenções, podem ser as melhores possíveis. E não é o caso dos bolsonaristas, tá? Eles querem um retrocesso, querem a volta ao passado, querem esmagar quem pensa diferente deles. Mas, ainda que as intenções sejam boas, né? Ainda que aquela coisa, não, vamos fazer as massas tomarem o poder, nós vamos fazer o governo para o povo, no final das contas, sempre quem vem muito com esse discurso, acaba... A intenção pode ser boa, mas perde o controle, perde a mão. A gente precisa de instituições firmes, sim, para que o poder controle o poder e sempre não tenha o poder absoluto na mão de ninguém, porque isso é muito ruim, muito negativo. Sempre se viu desgraça quando isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Eu sou Leandro Rocha, eu fico por aqui. Se você quer mais opiniões a respeito do cenário político nacional e até internacional, continue acompanhando aqui também. Vamos sempre estar de olho nessas novidades. Em breve vou falar aqui sobre a questão do desenrolar daquela situação da reforma política, o que deu naquela discussão. Eu fiz um vídeo aqui alertando sobre o perigo do que era o Distritão, né? O Distritão já acabou, e aí agora a gente está vendo se vai ter a coligação, a federação ou nenhum dos dois. Fiquem de olho aqui no canal, se inscreve aí, que em breve vamos comentar mais a respeito do cenário político brasileiro. Um abraço, até a próxima, e que Alexandre o Grande nos proteja.